Hoje o episódio Fala Renato é sobre coragem, amor e quebra de paradigmas. Comigo aqui hoje eu trouxe um amigo, cliente, o Antônio Assunção. Estudou comigo, passou por algumas dificuldades e hoje ele vai contar um pouquinho dessa história. E também o Ricardo, que faz parte lá da equipe da Abreu Oliveira Advocacia, que deu todo o suporte para o Antônio nessa história que a gente vai contar aqui hoje. Antônio, fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, fala como é que surgiu esse seu problema de visão. Explica um pouquinho pra gente aí. É, eu não nasci cego, né? Mas fiquei diabético novo. Fiquei diabético aos 5 anos. E a pessoa que cuidou de mim quando eu fiquei diabético foi minha mãe, fundamentalmente. Então, em 76 eu fiquei diabético, aos 5 anos. E nos anos 70, a sentença de uma criança de 5 anos pegar diabetes é praticamente uma sentença de morte. E aí minha mãe cuidou de mim, cuidava da minha dieta, cuidava de tudo. Me manteve bem e vivo, com diabetes sob controle, durante muitos anos. No início da minha vida adulta, eu já trabalhando, eu me achei dono de mim mesmo e passei a me descontrolar da diabetes. Ele deixando minha diabetes bem descontrolada durante uns 10 anos da minha vida. E aí isso gerou as consequências que me levou a perder a visão. No início da perda de visão começou em 2002, mais ou menos. Já em 2003 eu fiquei cego do olho direito, ainda vendo, digamos que 50% com o olho esquerdo. E aí foi só piorando o olho esquerdo, até o presente momento. Mas aí essa foi a adaptação. Quando eu ia ficar cego, quando eu tive o diagnóstico do início do tratamento dos meus problemas que me levaram à cegueira, isso aconteceu mais ou menos no ano de 98 ou 99. Ali, eu, pesquisando sobre o assunto na internet, eu encontrei de que talvez, não, eu não ia ter condições de... Eu não ia sustentar a minha visão, eu ia acabar ficando cego, de um jeito ou de outro. E aí, já dali em diante, comecei a me conformar com essa situação, comecei a moldar minha vida mais nesse sentido. E aí tentei me adaptar ao máximo possível. Tanto é que todo mundo olha para mim e acha que a coisa não foi muito traumática. Realmente não foi. Por mim, não foi mesmo. Mas, hoje em dia, eu vejo que cometi uma série de erros e que poderia ter melhorado. Porque eu não levei muito a sério essa mudança nesse andar. Então, eu hoje em dia tenho uma boa adaptação, mas ela pode ser melhorada com o tempo. Entendi. E Ricardo, fala um pouquinho aí pra gente sobre a Abreu Oliveira Advocacia, como é que é a atuação em casos, principalmente em situações parecidas com o que o Antônio viveu, da questão de ter que interditar a mãe dele, mesmo tendo essa deficiência, ser cego, ter essas barreiras, essas dificuldades. Conta um pouquinho como que a Abreu Oliveira Advocacia atua nesses casos. Obrigado, Renato. Bom, eu sou o Ricardo e eu me considero aqui uma espécie de co-hosting e vou tentar dar um suporte ao Renato na condução aqui do podcast. Nós da Abreu Oliveira Advocacia tivemos o privilégio de atuar com o Antônio, que eu queria fazer um parêntese. O Antônio, que gosta muito de fazer parênteses, hoje trabalhando com o Renato, tive a feliz coincidência de encontrar o Antônio, que é uma pessoa que eu já conhecia de um outro cenário, né, de uma outra vivência, de um outro ambiente, que era o ambiente da minha convivência familiar. Né? O Antônio, por muitos anos, nós fomos ali meio que vizinhos. E tivemos esse privilégio de... Meio? Realmente vizinhos. Vizinhos, né? E, bom, eu acredito que o nosso trabalho, ele teve uma fundamental importância, né? E tem tido dentro desse cenário da curatela, da interdição, visando o bem-estar, né, do tutelado.
A gente busca ali, dentro de um processo bem fundamentado, apontar as principais causas de que aquela pessoa não tem condições de organizar a própria vida, seja ela financeira, seja decisões pessoais ou qualquer outras que venham a lhe proporcionar algum mal-estar, né? Que ela não tenha esse discernimento do que pode ser bom ou ruim. Então, acredito que dentro da Abreu Oliveira Advocacia, nós realizamos um trabalho humanizado com o intuito de fornecer, além da assessoria jurídica, uma assessoria pessoal, né, de que o bem-estar é o bem principal. Hoje, eu acredito que é um capítulo um pouco diferente, onde eu participei diretamente de todo esse processo, né? Eu me lembro muito bem quando o Antônio chegou na Abreu Oliveira Advocacia, um pouco até constrangido com a situação, porque quem olha de fora fala, uma pessoa cega quer ser tutor de outra, os preconceitos, como lutar com isso, né? E em diversas conversas a gente pensou em caminhos, soluções, né? E a justiça mostrou que era o melhor, né? A gente lutou, o Antônio buscou toda a fundamentação, entendimento, preconceito e se tornou o tutor, né? Da Dona Teresa. E muitas pessoas talvez tenham ficado surpresas com a decisão, né? Pessoas próximas, amigos, familiares, né? Então, hoje, o que a gente vai buscar aqui é entender todo esse procedimento. Talvez existam pessoas que estão passando pelo mesmo problema, ter uma mãe que precisa interditar, alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldade, né? Mas é sempre um dilema. E a primeira pergunta que eu faço para você, Antônio, em que momento você percebeu que sua mãe estava precisando de ajuda e você precisava tomar essa decisão? Preciso interditar. Quando é que foi a chave principal disso? O momento foi, mais precisamente, vamos começar sobre o diagnóstico do quadro demencial da minha mãe, a perda de capacidade de lucidez da minha mãe. Isso começou mais ou menos em 2016 com a minha irmã mais velha, que é médica, percebendo que minha mãe não estava muito bem nesse quadro. E aí indicou um geriatra e a gente passou a ir com ela ao geriatra. E o geriatra foi me situando. Em 2019, eu comecei a ter problemas com o dinheiro da minha mãe, que era para ela, por conta da minha mãe falar para dar dinheiro para minha irmã. Tentei conversar com minha irmã, só que minha irmã não ouviu. Em 2020, ela deu uma séria tumultuada nesse quadro, durante o período do início da pandemia. Uhum. Em 2021, isso ficou insustentável para mim. Como é que foi o impacto disso, das pessoas ao seu redor, por você ser cego? Bem, você sabe, foi colocado no processo. Minha irmã, quando ela se manifestou no processo de curatela, ela se manifestou dizendo que um cego não poderia cuidar da minha mãe. Sendo que ela o tempo todo, eu ia com a minha mãe no médico, eu ia com a minha mãe no geriatra, eu ia com a minha mãe nos outros médicos quando era necessário, eu cuidava da minha mãe, eu administrava a casa, eu lidava com tudo. Minha irmã desde 2019 não morava em casa, minha mãe, ela não saía com a minha mãe, estava tudo nas minhas costas. Como é que ela fala que um cego não pode cuidar, sendo que eu já estava cuidando? E como é que você lidou com esse preconceito? Somando com a depressão, foi um pouco difícil. Porém, como a curatela já estava andando, eu teria que ver o que ia ser decidido. Eu não tinha muito... Na época, eu não estava com a cabeça boa. Entendi.
E Ricardo, você conheceu o Antônio antes disso. Você consegue hoje enxergar a diferença do Antônio de alguns anos atrás e o Antônio hoje? Pouquíssima. O Antônio, ele continuou o mesmo ser intelectual dos anos atrás que eu conheci. Eu estou te falando de início dos anos 2000, né? A gente está te falando talvez de coisas de 2006, 2006, 20 anos 2007. atrás praticamente, Isso. né, Antônio? Então, aparentemente, ele é a mesma pessoa, comunicativo, com uma boa noção de espaço, tempo, uma comunicação implacável. Eu só queria questionar o Antônio sobre um ponto que a gente falou há pouco, antes de entrar aqui, sobre a concepção de preconceito. E vou usar a terminologia que ele tem usado aqui, cego. Essa desconfiança do processo, né, da sua irmã, que uma pessoa cega não poderia, né, representar uma outra pessoa, te gerou um desconforto, uma depressão, mas em relação ao seu entendimento como ser humano, o que isso te trouxe, assim, de eu sou incapaz realmente, eu sou capaz, eu não teria essa percepção de fato do que é certo e errado? Não, não. Na verdade, o incômodo já estava instalado, não por conta da cegueira. Quando eu li essa manifestação dela no processo, eu já sabia que eu era capaz. Eu achei apenas um absurdo ela usar isso como um argumento retórico pelo argumento, sendo que ela já tinha depositado tudo no meu colo, quer dizer, nas minhas costas. Na verdade, a gente começa a entender que o maior desafio não era processual, judicial, né? Processual ou judicial. Era mais o julgamento social, né? De como fazer, né? Até mesmo porque a lei não impede que uma pessoa com deficiência venha ser tutor de uma outra. Desde que ela tenha todas as capacidades dela, nada impede, né? O que a justiça avalia é a capacidade daquela pessoa de exercer esse papel, de garantir que a pessoa que está sendo tutoriada, que seja tutelada, seja garantidos os direitos dela, seja respeitado todos os contextos e garantias constitucionais, né? E no caso do Antônio aqui, fica claro que ele tinha todas as condições. Já vamos lá para quantos anos, Antônio? De 6 anos. 6 anos, né? Então, Vai fazer 6 anos em julho. em julho faz... Nossa, passa rápido, né? É, Desde aquela nossa primeira conversa, esbarrão. a gente Foi um consegue. encontro meio que sem querer. É verdade, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouco o papel do direito, da pessoa, e não dá hoje para você caminhar separado, você falar só de direito sem falar da pessoa. Isso é uma das coisas que a gente sempre tenta buscar dentro da Abreu Oliveira, né? Mas, assim, vamos trazer um pouquinho para aquele mundinho jurídico. Você é estudante de direito, operador do direito. O que mais te motivou a você buscar aquela orientação jurídica naquele momento? Por mais que você tivesse o conhecimento, soubesse dos seus direitos, fala, cara, eu preciso de uma orientação para esse caso específico. O que te motivou a isso? Apesar de conhecer, não ter noção prática. Saber que é o melhor, mas não saber ter uma noção de como funciona, mas não saber exatamente o funcionamento. Entendi. Não ter como recorrer à justiça, e mesmo sabendo que caso eu tivesse a OAB eu poderia ter recorrido, mas que seria um absurdo eu pedir isso por mim mesmo.
Ficaria muito mais fácil um terceiro me representando do que eu me autorrepresentando, porque poderia ser mal interpretado tanto pelo juiz como no contexto social familiar. Considera que poderia ter uma imparcialidade ou um conflito ali de interesses, Antônio? Poderia ser interpretado dessa maneira. E eu poderia também ser parcial na questão do peticionamento. Como é que foi esse processo judicial na prática para você? Desde o começou, como foi passando? Explica um pouquinho. Lógico, já tem algum tempo, mas aquilo que mais te marcou. O que marcou foi que realmente, falando um pouco da história do que aconteceu, Uhum. nós fizemos uma reunião anterior aonde decidimos que iríamos controlar. Minha mãe ia continuar com o dinheiro dela, eu ia comprar as coisas dela, os remédios e tudo mais, mas minha irmã ia ser meio que uma controller, como se fosse um tribunal de contas. Ela ia ter o papel de, simplesmente, todo mês eu ia lá dar satisfação, ela ia olhar, questionar, todo mês. Com 3 meses ela fazendo isso, na verdade com 1 mês e meio ela fazendo isso, teve um dia que ela foi lá, pediu o cartão da minha mãe, e eu fiquei cerca de 15 dias sem o cartão, e eu louco, porque eu tinha as despesas da minha mãe e eu tive que dar conta disso com Próprios, né? Com recursos próprios, sim. Depois que ela me devolveu o dinheiro, nós continuamos, mas aí aquilo ali já foi empilhando, ainda isso foi me atribuindo, tipo assim, ela foi me tratando como se fosse um bandido. Que eu pedia para ela, não vai devolver o cartão? Ah, não vou devolver não, porque senão... E me tratando como um bandido. Entendi. Entendeu? Me tratando como um bandido mesmo. Então isso foi uma das coisas que você pensou que... Isso me deixava muito mal, porque se ela me tratava como um bandido, é sinal que ela pensava que eu era um bandido e o que ela poderia fazer legalmente, achando já que eu sou um bandido. Uma das consequências que houve durante o nós entramos com um processo no final de julho. Entre agosto e setembro ela ficou sabendo. Em setembro, ela fez um BO. Um boletim de ocorrência lá na delegacia do Cruzeiro. Para quê? Se ela tinha tanta certeza e apresentou o BO sem nenhuma prova, fez só o BO porque pode fazer o BO. Narrou, houve investigação, houve depoimentos, entendeu? Mas, graças a Deus, o BO foi arquivado. Esse eu me lembro bem que eu acompanhei contigo. Isso, o BO foi arquivado. Então, levou mais um ano e pouco para ele ser arquivado a partir do momento ali que houve os depoimentos, que foi em outubro. E em dezembro daquele ano, em novembro, houve a audiência com a juíza. Foi entre novembro e dezembro que houve a audiência com a juíza, e a juíza me deu a curatela provisória. Entendeu? Nesse ínterim, a vida lá em casa ficou meio que infernal. Ela não chegava para conversar comigo sobre qual era a necessidade da minha mãe. Isso, e sobre o que era necessário fazer dentro de casa, para manter a casa, para não sei o quê. Teve uma vez que ela entrou lá em casa e fez uma ligação por vídeo com a irmã mais nova da minha mãe, a minha tia. Quando ela fez essa ligação, a dentadura superior da minha mãe caiu, descolou do céu da boca. Aí ela pegou a dentadura e falou assim, ó tia, olha aqui, ó. Aí minha tia falou para minha irmã, Angélica, faz alguma coisa. Vai lá, passa o produto e volta com ela para a boca da sua mãe. Você tá aí para ajudar também. Nesse momento você entende o que estava acontecendo. Desse cenário da desconfiança, né? Você mencionou que teve um suporte da sua esposa para poder iniciar esse processo e ter todo o entendimento do que estava acontecendo. Tem esse conflito com a sua irmã. Mas dentro do ambiente familiar completo, existiram outras desconfianças, outros questionamentos sobre se de fato esse processo era necessário?
Sim, sim. Eu tenho uma outra irmã que ela é mais velha. Ela achava completamente desnecessário isso, porque ela teve algo parecido com a mãe dela, que foi um Alzheimer também. Mas ela tocou isso com um outro irmão que ela tem, que não é meu irmão, que é só irmão dela, no casamento, de um outro casamento da mãe dela. Só que eles dialogavam, conversavam. A mãe dela ficava no Rio, com o irmão cuidando, e ela morando aqui em Brasília, e tocando a vida. Uma vez ou outra ela pegava a mãe e trazia para cá e ficava com a mãe dentro de casa. Mas foi completamente diferente. E minha irmã mais velha achava que a Angélica estava ouvindo, mas não, a Angélica não estava dialogando comigo, a Angélica queria me impor as vontades dela, que eu fizesse a vontade dela. E a vontade dela não era o melhor para minha mãe. Esse era o grande problema, essa era a questão que eu queria que minha irmã entendesse. Mas ela não entendia. Então, beleza. Cheguei, dei o braço a torcer para Tatiane, concordei com ela, a curatela é a melhor saída. Por quê? Prefiro ter o Ministério Público fiscalizando a vida das contas da minha mãe do que ter minha irmã. Porque o Ministério Público, pelo menos eu vou conversar com ele uma vez por ano, 2 vezes, a cada 2 anos, não sei, não sabia na época a periodicidade. Acreditava que era uma vez por ano. Do que ter minha irmã toda hora sendo agressiva, me maltratando, falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendi. Então, eu posso concluir que depois que você realmente entendeu os seus direitos, na prática, você conseguiu ficar mais seguro até para tomar essa decisão? Sim. Ele te ajudou a tomar essa decisão, falar, agora eu entendi a importância do que eu fazer, que na verdade não era a vontade sua ou da sua irmã, né? Você estava mais preocupado em proteger a sua mãe. Sim. Vai ficar... Na verdade, eu só fui me dar conta do que eu vou falar agora alguns anos depois da curatela ter saído. Mas que, na verdade, eu meio que estou retribuindo para minha mãe o que ela fez comigo quando eu fiquei diabético. Até cerca dos 18, 19 anos, ela me entregou saudável. Sem nenhum problema de saúde, sem nada, controlando minha diabetes, mantendo minha diabetes. Não que eu não aprendesse nada, mas eu achava que não havia tanta necessidade de um controle tão rígido. Entendi. Até para a gente trazer de uma forma mais didática para as pessoas que estão nos assistindo aqui, como funciona, né, todo esse processo. Que você tomou a decisão, procurou um profissional, entramos com um pedido de interdição preliminar, né? Porque o juiz precisa entender se realmente a sua mãe tinha esses problemas, né? Depois a gente passou por um laudo psicossocial, médico. Depois tivemos uma audiência, né? No qual foi definida a curatela da sua mãe, né? Da dona Tereza. Me permita... Claro. Nós tivemos... A audiência aconteceu. Quando saiu a curatela provisória, em fevereiro, o advogado que representava minha irmã entrou com um pedido do laudo psicossocial. Foi feito em março. Então, na verdade, isso reforçou a situação da minha mãe e o andamento da curatela provisória para, no mês de dezembro do ano seguinte, ser concedida a curatela definitiva. E depois disso, né, agora, a cada 2 anos, sim, você faz a prestação de contas, né? Porque, graças a Deus, como o geriatra que atende minha mãe é um geriatra do SUS, eu, quando solicitei para ele o relatório e ele sabia o quadro demencial da minha mãe, e ele já tinha acompanhado ela desde 2016, ele deu um laudo detalhado. E como o laudo já veio direto do SUS, meio que
meio que a questão Foi pacificada, né? de questionar a capacidade ou a incapacidade da minha mãe, ser temporária ou definitiva, já estava... Foi muito claro ali, né, Sim. naquele relatório. Você tocou num ponto importante quanto ao SUS. Todo o tratamento da sua mãe foi realizado pelo SUS? Como é que foi isso? Do ponto de vista da geriatria, sim. Teve acompanhamento desde o começo Desde da... 2016, ela vai de 3 a 4 vezes por ano ao geriatra. Ele E não como deixa é de que vê-la. foi o caminho dessa doença da sua mãe? Como é que vocês começaram a perceber que ela foi perdendo a capacidade? Na verdade, minha irmã mais velha, que é médica, ela é que percebeu. Nem eu, nem minha irmã mais nova tínhamos observado isso. Aí ela começou a levar, aí ela conseguiu agendar no SUS uma consulta no geriatra, e aí eu passei a levar minha mãe, que eu sabia que o encaixe seria meio difícil. Uma vez que conseguiu o primeiro, as consultas ali em diante era só mantê-las. Então eu as mantive e até hoje ela continua sendo atendida pelo SUS. E como é que é hoje em dia a rotina de cuidado com a sua mãe? Muito tranquila, muito tranquila. Eu meio que já cheguei num fluxo semanal, diário. Mas dentro desse Ela fluxo... ela perdeu parte da lucidez, mas ela não perdeu mobilidade e nem a capacidade de fazer algumas coisas de forma autônoma. Por exemplo, ela come sozinha, eu preparo o prato e dou para ela. Tem uma empregada / cuidadora que faz as coisas para ela também, arruma ela, dá o banho nela. Final de semana sou eu sozinho que cuido dela, preparo a comida. Eu fico 24/7. Eu não saio de casa. Por sinal, estar aqui é um breve momento que eu saí de casa, porque eu sei que tem outra pessoa olhando por ela agora. Mas dentro desse contexto todo, quais são os maiores desafios? Como é que é hoje a sua relação com a sua esposa, com o seu lazer? Porque você também tem uma vida. Em tese, deveria ter. Como é que você consegue conciliar isso? Muito esporadicamente eu saio, mas muito esporádico mesmo. Pois, como foi com o processo da visão, eu meio que me conformei com a situação da minha mãe e de que ela iria depender de mim. Então, por mim, eu não vi nenhum problema nisso. Eu simplesmente me convenci disso e fui. Mas como é que você consegue hoje conciliar isso? Porque você é casado. Sim. Como é que é a visão hoje da sua esposa com isso? Ela chega a reclamar um pouco disso, de uma forma indireta. Mas ela entende que, por enquanto, é uma responsabilidade que nós assumimos, que eu assumi, e que ela me dá todo o suporte possível. Mas eu não tiro, por exemplo, ela quer sair para fazer uma corrida em São Paulo, que ela gosta de correr, né, de corrida. Uhum. Aí é um final de semana, beleza, ela sai daqui na sexta, volta no domingo e ela vai sozinha. Eu não tenho o menor problema com isso. O Renato fez uma pergunta que a gente é sobre qualidade de vida, né? Uhum. Nos tempos atuais em que você é o cuidador legal da sua mãe. Mas queria voltar um pouco no tempo. Talvez há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Uhum. Como você se considerava um ser capaz de ter qualidade de vida? Né? Sua mãe cuidou de você, você mencionou que até ali os 18 anos, e depois você dono do próprio nariz e foi fazendo as coisas. Dentro desse seu processo da diabetes, da cegueira, como era para você o entendimento de qualidade de vida? Seja um pouco mais claro, não entendi.
Porque hoje a sua qualidade de vida está muito direcionada aos cuidados com a sua mãe, né? Então você não tem momentos de lazer propriamente ditos, né? Raramente você sai, né, quando você está seguro que tem alguém cuidando dela. Mas falando um pouco sobre você, desse Entendi. processo, a transição para a fase adulta e que você passou a ser o próprio dono do seu próprio nariz, né? Das suas coisas, saindo um pouco da asa da sua mãe e vivendo a sua própria vida. A minha qualidade de vida, a partir do momento que eu comecei a perder a visão, ela mudou radicalmente. É um processo que eu te digo, não que eu estava consciente dele enquanto ele acontecia, mas é olhando para ele de agora. Então é meio que como eu já falei, é meio que eu me conformando com a situação de que eu ia ficar cego eu gosto muito de dirigir, eu gostava muito de dirigir. Nossa, eu tirava um prazer assim enorme dirigindo. Gostava muito mesmo. Só que quando eu vi que eu ia ficar cego, eu falei, beleza, vou ter que abrir mão disso. Levei um tempinho, não sei quanto tempo, mas levei um tempo e abri mão. Parei de dirigir. Quando a coisa realmente atingiu um ponto, eu falei, não dá mais. Pronto, não dirigi mais. E aí, pronto, não me incomodei com isso. Não me dei o luxo de me sentir incomodado. A mesma coisa foi com o processo da minha mãe. Num primeiro momento vai parecer que é um pouco egoísta, egoísmo meu. Meu por quê? Não com relação ao ter me adaptado à cegueira, não com relação ao estar cuidando da minha mãe, mas é egoísmo porque nesse processo todo parece que eu nunca pensei na Tatiane. E nesse contexto aí sim, isso durante um tempo não foi muito tranquilo. Porque por mais que eu estivesse lidando com os meus problemas, ela estava lá do meu lado me dando devido apoio, mas eu não conseguia enxergá-la, ela me dando o devido apoio do meu lado. Hoje eu vejo isso. Mas à época, enquanto eu estava me adaptando, eu não via. Porque ou eu focava na minha sobrevivência, porque eu estava perdendo a visão, ou eu não conseguia lidar com isso. Hoje em dia eu consigo atribuir um entendimento a isso. Mas eu entendo hoje que isso tirou boa parte da minha qualidade de vida com relação ao meu relacionamento como ao casal, eu e minha esposa. Entendeu? Então, para ela, isso não foi muito tranquilo. Entendeu? Com a minha mãe, eu já fiz isso de uma forma diferente. Já foi mais tranquilo. Eu consegui dar uma tranquilidade melhor para ela, porque eu dou mais liberdade, mais espaço para ela. Se não dá, por exemplo, para nós chamarmos um cuidador para ficar com ela no final de semana, caso a gente queira sair, surgiu uma festa de aniversário, um casamento de alguém, tudo bem, ela vai sozinha e eu fico em casa. Entendeu? Mas tem uma certa antecedência. Casamento é sempre um evento que tem uma certa antecedência. Aí eu chamo alguém, essa pessoa vem, passa a noite com a minha mãe enquanto a gente sai. Entendeu? Como eu não tenho uma vida noturna muito grande, não é nada do que eu tinha quando eu tinha meus 18 anos, então... De ninguém mais. Né? Então... Talvez você que esteja nos assistindo não tenha uma noção do tamanho do intelecto do Antônio, né? Um cara extremamente... ele parece ser um Google em pessoa, né? De um conhecimento profundo sobre determinados assuntos. Você mencionou há pouco que um dos grandes prazeres da sua vida era dirigir, mas antes da gente começar a gravar, mencionou a leitura. Então, dentro disso, além desses, você teria outros prazeres? Sim. Ir à academia, que eu faço que meio como obrigação, mas é uma obrigação por conta de um aspecto de saúde.
mas ao mesmo tempo eu encaro como um aspecto de... mas é prazeroso para mim, porque é um dos poucos momentos que eu saio por 1 hora e meia de casa, entre ir à academia e voltar. Ler muito, isso eu leio muito, como eu estava... o Senhor dos Anéis, são 600 páginas, mais ou menos, cada volume. Eu li os 3 em 2 semanas. Uma máquina, né? Mas aí é que tá, o contexto de leitura é outro. Vocês leem com os olhos. Eu leio ouvindo. Entendeu? Então, é um contexto de leitura completamente distinto. Completamente distinto. Interditar, muitas vezes, não é excluir, né? Não é deixar de estar próximo. Na verdade, muitas vezes, interditar é proteger. Mas é difícil, às vezes, a gente enxergar, né? Sim. Quando a gente está envolvido no problema, talvez a gente não consiga enxergar, né? E aí eu gostaria que você trouxesse um pouco como que uma assessoria jurídica foi capaz de mostrar esse contexto, tirar um pouquinho dessa parte emotiva, racionalizar mais isso. Como é que a assessoria jurídica pode ajudar as pessoas que estão vivendo um contexto parecido com esse? Por vários aspectos. Primeiro, vamos falar do óbvio. Vamos tirar o elefante da sala. Você não vai ter como entrar com uma interdição sem um advogado. Entendido isso. Vamos para a próxima fase, né? Isso. Vamos para o próximo. Se você nunca entendeu isso, não tem como você chegar no tribunal e falar: eu quero interditar minha mãe. Eu quero interditar fulaninho. Por quê? Você tem um advogado aí? Não. Então vai atrás primeiro de um advogado. É isso que eu vou te falar se você for no tribunal e chegar lá querendo pedir isso. É a primeira coisa. O segundo ponto é que, às vezes, as pessoas não se preocupam com a juntada de prova. Laudos, documentos, encaminhamentos, histórias, proteção da custódia de prova, para poder, caso seja necessário, você apresentar isso em juízo, isso ter alguma relevância jurídica. Então, mas isso só com orientação do primeiro passo. Você vai sentar com um advogado, vai conversar e ele vai apresentar isso para você. Vai ver o que você tem que buscar, se você já não tem isso. O que é necessário você pegar. Então, tem todo esse caminho necessário. É burocrático? Sim. Eu disse. É que nem uma empresa. Não tem a menor diferença. Só que CPF com CPF. Não tem a menor diferença. Entendeu? Você vai ter que administrar, lidar com isso, ir de forma tranquila, já que você tem que encarar desse jeito, que você encare da melhor forma possível. E a assessoria jurídica, quando bem feita, ela também vai trazer uma consequência que, na verdade, é a mais importante, que é uma certa paz de espírito para você, autor da interdição, de que a coisa vai andar da melhor forma. Porque você tem que juntar realmente as melhores condições de provas, analisando o que é necessário. A preocupação com a interdição tem que estar caracterizada que você está preocupado realmente em zelar pelo melhor bem-estar possível para quem vai ser interditado. Né, eu acredito que, às vezes, a interdição não é abandonar. A interdição, ela muitas vezes não é excluir a pessoa, não é excluir os direitos, mas acho que o principal é proteger.
A gente precisa proteger aquela pessoa que está sofrendo a interdição, né? Talvez tenha uma percepção muito, e aí trazendo uma visão popular, muito errada de que interditar é um ato egoísta de querer controlar a outra pessoa. Quando, na verdade, você quer proporcionar a essa pessoa um bem-estar de vida que ela mesma não conseguiria Ela já não tem se mais condicionar, né? Ela não tem mais condições de gerar aquilo por si. A interdição está na situação na qual a pessoa perdeu essa capacidade. Eu, conhecendo você de longa data, a gente começa a enxergar e trazer para dentro do escritório que a interdição, ela não é só um ato jurídico, é um ato de coragem também, né? De quebrar paradigmas, preconceitos. A gente está num momento hoje que a gente acaba vulgarizando preconceitos, né? E confunde o preconceito com pré-conceito, né? De tudo isso. E quando a gente fala de interdição, aquilo que o Ricardo colocou é o que vem na mente da maioria das pessoas, né? Que é controlar, não é cuidar, né? E hoje você tem condições de cuidar muito melhor da sua mãe, né? E existe um segundo problema da interdição, que o Ricardo colocou, que é o que vem de popular, o que vem do senso comum, que é qual? De que a interdição é uma coisa do tipo assim, lá vai ele se aproveitar do dinheiro de fulano ou de Beltrano. Você é mal visto por isso. E é um senso comum, isso é uma coisa que nós... Ele é amplo, né? Por quê? Porque nos anos 80/90, no Código de 16, no Código Civil de 1916, nós tínhamos ainda esse contexto. A curatela era um instituto, mas não era tão bem protegido como é hoje em dia. Com o Código Civil de 2002 e algumas mudanças mais recentes no Código Civil, isso ganhou um certo corpo muito diferente. E até para quem, como você, passou pela essa fase, conseguiu uma interdição, teve sucesso. Acredito que a gente pode falar de sucesso, porque você está protegendo quem você ama. Sim. Às vezes a gente fala de interdição, a gente traz aquele tom pesado, né? Ruim. Sim. É ruim pela situação que a pessoa possa vir estar passando. Mas depois que você toma essa decisão, ela se torna um sucesso porque você consegue dar dignidade, qualidade de vida, né? Somente no caso da sua mãe. Mas depois disso tem vários profissionais, né? Que você tem que estar junto com você. Eu falo hoje porque a Abreu Oliveira te acompanha desde sempre. Mas também tem outros profissionais. Hoje a gente fala do advogado, a gente também precisa aí de um contador, de uma segurança jurídica para isso. Como é que é essa relação sua hoje? Quais são os profissionais que estão próximos de você para te garantir essa segurança, esse respaldo? Como você disse, de 2 em 2 anos a gente vai lá no Ministério Sim. Público e presta contas, né? No caso da minha mãe, eu mantenho tanto o caso da minha mãe é um caso sui generis, mas, ignorando isso, minha mãe consegue pagar uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil. A obrigação de manter os recibos e tudo em ordem é minha, porque, afinal de contas, sou eu que mantenho o dia a dia. Mas isso eu tenho que entregar para a contabilidade poder gerar uma planilha com tudo em ordem. E isso num padrão do Ministério Público exige, né? Isso dentro do padrão que o Ministério Público existe. Não é no caso não basta só entregar, não. Né? Tem que ter ali... Fora esses profissionais, existem outros que são correlatos. No caso da minha mãe, como ela tem uma doença demencial, ela ainda tem uma equipe que vai lá em casa, como ela tem um convênio médico, vai lá em casa e cuida dela. Eu tenho 3 vezes por semana fisioterapeuta, 2 vezes por semana fonoaudióloga, 1 vez por semana terapeuta ocupacional e 1 vez por semana psicólogo.
E uma vez por mês, médico, nutricionista e enfermeira vão lá. Então, tudo isso aí é um conjunto que orbita a minha mãe desde o início da curatela. E você me possibilitou a oportunidade de fazer uma outra pergunta que tenho certeza que quem está assistindo pode ter. Você falou de uma equipe de assessoria jurídica, uma equipe contábil de auditoria, que cuida tanto dos recibos quanto declaração de imposto de renda. Sim. Falou de médico, nutricionista, fonoaudiólogo, mas existem estruturas que orbitam a residência. Por exemplo, quebrou um telhado, precisou fazer uma manutenção no banheiro. Como é que é esse dia a dia? Como é que você trabalha? Você faz 3 orçamentos, você traz, como é que é isso? Depende da necessidade. Eu vou botar algumas definições aqui antes. Se a situação do problema for uma situação de problema que eu posso chamar um cara que é o marido de aluguel para resolver o problema, como por exemplo, trocar um registro, arrumar uma válvula de descarga, coisas do gênero, trocar um spot de lâmpada LED ou coisas do gênero, beleza, eu tiro do meu dinheiro e pago. Se eu pondero que o valor é maior, logo no início da curatela, depois do primeiro ano, eu tive um problema que o telhado começou a dar vazamentos. As telhas estavam muito velhas. Eu fiz 3 orçamentos, separei, vi o material, fiz de tal forma que eu não queria ter dor de cabeça com o telhado pelos próximos 10 a 20 anos. E eu não tinha estrutura de telha. Antes de ter feito os orçamentos, eu contratei um engenheiro para dar um laudo do telhado. O telhado não tinha estrutura, eram as telhas apoiadas nos pedaços de madeira que estavam em cima da laje da casa. Então eu estudo, o engenheiro foi me falando. Depois ele preparou o laudo, tive que pagar esse laudo, ele me metia um recibo, tudo certinho, pagou tudo certo. Logo depois eu tive que fazer o orçamento, eu fui comprando o material que era necessário para fazer o telhado e aí executei a obra. Então, informação importante para quem tem... Porque a casa faz parte do patrimônio da minha mãe, no qual ela é dona de 50% da casa. Então, esse é um patrimônio afetado a ela. E isso faz parte dos compromissos e das responsabilidades da curatela. Eu tenho que manter também o que é dela. Então, uma informação importante para qualquer curador precisou fazer qualquer gasto, tem que ter o recibo. Não faça nenhum comprometimento se você não consegue comprovar esse gasto. Não é isso, Antônio? Isso. Tem que estar lá sempre controlando, porque de 2 em 2 anos tem prestação... E quando for muito grande, justificável. Entendi. Porque no caso do telhado, eu não tinha estrutura, estava vazando. Estava correndo o risco dela andando dentro de casa, poder escorregar na água que tinha vazado do telhado, vazado pela laje, cair no piso e ela escorregar e cair. Então isso estava justificável. Mas mesmo assim ainda você teve que laudar isso, né? Ter lá o engenheiro fazendo um relatório, preparando... Porque eu tenho que justificar, eu tenho que explicar a real necessidade. Provavelmente se daria numa troca de piso, né? Você trazer ali um relatório explicando que aquele piso não seria o adequado para aquela... Antes da minha mãe estar desse jeito, fizemos uma reforma no quarto dela, onde nós abrimos um banheiro. Fizemos uma reforma e abrimos um banheiro. E isso ficou muito antes de eu ter conversado com o Renato, muito antes. Minha mãe ainda estava lúcida. Foi entre 2015 ou 2016, se eu não me engano. Só que eu também não me toquei e minha irmã é que estava tocando essa obra.
ficou um degrau. Um degrau, como é subir uma escada. Ficou um degrau. Entendeu? Que o cara botou uma rampinha do quarto dela pro banheiro. O quarto é mais alto do que o banheiro. Entendeu? Só que hoje em dia, com o quadro dela, com a evolução, ela é uma senhora de 88 anos, de 89 anos, vai fazer 90 ano que vem. Eu tenho que pensar em como que eu faço. O vão do quarto dá para passar uma cadeira de rodas. Mas o desnível não deixa entrar a cadeira de rodas. Então eu tenho que refazer o piso do banheiro. Mas, de novo, eu vou passar por uma situação análoga. Eu vou ter que fazer de novo um orçamento. Talvez um laudo. Fazer o laudo de novo com advogado, com engenheiro, né? Sim. Para poder tornar isso justificável por conta das... E vou pegar, nesse caso, eu vou pegar um laudo ainda com o médico que vai lá visitá-la. A dona Teresa, mãe do Antônio, ela é interditada. Com isso, ela é uma pessoa que tem preferências jurídicas, vamos dizer assim. O Antônio colocou que o processo de inventário, em regra, deveria ocorrer no Rio de Janeiro, porque todo o patrimônio da irmã é no Rio de Janeiro e ela morava lá. Todavia, devido a dona Teresa ser interditada, a justiça possibilita que ele seja tramitado aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque tem que ser no lugar que é mais fácil para aquela pessoa mais vulnerável. E com isso, veio para Brasília, que é onde a dona Teresa reside, né? Mas isso só foi possível graças a uma assessoria e orientação jurídica. Então, como dito antes, converse e seja orientada sempre por um advogado. Gente, estamos chegando aqui no final desse episódio. É um episódio um pouco diferente. A gente traz uma história de vida, tem um pouco de juridiquês? Tem. Não tem como não ter. Porque toda essa relação, essa conversa com o Antônio aqui, ela foi pautada, surgiu da necessidade jurídica, mas também a gente quis aqui hoje trazer o lado um pouco humano, porque não dá para a gente desvincular a dona Teresa, a irmã, o Antônio. Existem relações. E eu costumo dizer que o direito, ele não está aqui apenas para regular as relações. Na verdade, o direito, ele é um reflexo das relações. Não tem como a gente pegar um Código Civil e virar para uma pessoa e falar, você tem que agir dessa forma e dessa forma, porque a lei diz que você deve que agir dessa forma. Eu tenho uma visão diferente. A lei surgiu porque as pessoas agiam de uma determinada forma e ela veio aqui e regulamentou. Muitas vezes a gente quer criar teoria para colocar na prática. Mas no meu ponto de vista, a teoria apenas descreve o que acontece na prática. Lógico, alguns ajustes. Então, você vai desenvolver algo, você fala, opa, eu desenvolvi dessa forma, deixa eu escrever para que o próximo consiga fazer. Aí quando você pega a teoria e coloca na prática, normalmente você tem que fazer ajustes. Aí você vai lá na teoria de novo e faz aqueles ajustes. E assim é o direito, e assim é a nossa vida. Tá? Antônio, muito obrigado por você estar aqui. Você sabe que você é cliente, você é amigo, é parceiro, a gente tem diversas conversas sobre assuntos jurídicos, assuntos não jurídicos, né? Para tudo isso, o Antônio, a gente conversou um pouco no começo, a gente estudou junto, colega de turma, trabalhamos, estudamos juntos, fizemos provas juntos, brincamos muitas vezes na faculdade, né? Então, até essa semana eu fui lá, domingo, teve uma
corrida mirim, eu levei lá meus filhos, eu falei, o papai estudou aqui. Ele, papai, você estudou também? Eu falei, estudo. Então, tem tudo isso. Eu ainda brinco com eles. Ele fala, todo dia de manhã, quando eu pego os dois para levar para a escola, eles viram, papai, tem escolas de novo? Eu falo, tem, pelos próximos 20 anos ainda tem. Então, pode ficar... Relaxa. Bem tranquilo, que tem muito ainda para você chegar. Relaxa e aproveita. Aproveita que esse é o melhor momento. Isso, é. Você... Daqui a 8 anos isso piora. Não, aí a gente volta naquela conversa, acho que foi até em off, né? Uhum. Sobre olhar para trás e falar, nossa, como é que eu era daquele jeito? Por que que eu fiz aquilo? E daqui 20 anos a gente vai olhar para o momento de hoje e pensar, poxa, por que que eu fiz aquilo? Né? Mas mais uma vez, Tony, muito obrigado. Ricardo aqui, parceiro lá da Abreu Oliveira Advocacia, ajuda a fazer a operação funcionar, né? Porque muitas vezes a gente olha só a figura do advogado e esquece que existe toda uma estrutura por trás que precisa estar ali. Entender pessoas, entender relacionamentos. Não pode ser só o direito, só a teoria, né? Entre o direito e o que realmente acontece, existem pessoas lá dentro. Sim. Relacionamentos, sentimentos. Igual você colocou, quando você procurou o escritório de advocacia, não era o seu melhor momento, né? Era um momento que você, até mesmo psicologicamente, estava abalado, né? Até, de certa forma, um pouco deprimido. Sim. Mas foi uma decisão que precisava ser tomada, né? Sim. E com isso eu vou te fazer um pedido para que você dê uma mensagem, deixe uma mensagem para pessoas que possam estar passando por esse problema, como eles devam agir, qual caminho buscar. Gostaria que se você pudesse fazer isso. Sim, se o seu problema for algo análogo ao meu, ou parecido, não deixe de conversar com uma pessoa de confiança, mas também não deixe de consultar um bom advogado. Bom advogado, que eu quero dizer, é um advogado o qual você saiba que vai lhe representar bem. Em resumo, que seja da sua confiança também. Podem ficar me perguntando, como é que eu vou saber que um advogado é de minha confiança? Boa pergunta. Eu também não tenho resposta para ela. É só o tempo, né? É uma relação, é mais uma relação que você vai ter que aprender a amadurecer. Os clientes chegam lá no escritório, às vezes por indicação, às vezes nesse mundo de hoje nos encontraram na rede social ou pela internet. E eu sempre falo para eles, confiança, ela é construída. Você veio aqui, conversou comigo, eu entendi seu problema. Você pode até falar o seguinte, eu gostei do Renato, mas você não pode falar que você confia em mim. Porque é uma construção. E até mesmo, nossa, que já nos conhecemos há longo tempo, a confiança que você tinha lá atrás é outra de hoje. Você já conhecia o Renato, talvez confiava em mim por um... mas ela vai construindo... Hoje a gente conversa, né? Assuntos que vão se transcendendo disso, né? É uma construção. Eu não tinha noção da qualidade profissional do Renato. Entenda, não como advogado, mas profissional, trabalhando. Qualquer trabalho que o fosse. Não interessa qual trabalho. Não tinha essa noção. Uma coisa é o domínio da teoria, outra coisa é o domínio do que tem que ser feito ou não pode ser feito, ou qual é a melhor prática em juízo. São coisas bem distintas. Como se relacionar com os clientes. E é um ambiente muito complexo. Muito multifacetado. Entendeu? Mas nós nos formamos bem mais velhos
não como um menino de 22, 23 anos se forma. Então imagina para um advogado de 22 ou 23 anos que acha que a teoria é tudo. Ele pode dominar muito bem a teoria. Vai sair, se sair muito bem. Mas se ele tem alguma coisa a mais, que é esse feeling da relação interpessoal, ele consegue construir isso aí de uma forma muito mais saudável. Isso eu falo quando você já não é filho de advogado de escritório conhecido ou famoso. Não. Eu falo quando você é uma pessoa desconhecida, como nós éramos na área jurídica. Nós nos formamos, você queria advogar, mas eu não. Entendeu? Então, hoje em dia, o Renato e o escritório dele são muito bem-sucedidos. Mas entenda, nós estamos 13 anos depois daquilo. Quanta água precisou passar debaixo dessa ponte para isso chegar onde está? Eu nunca tinha pensado com esse viés do que você colocou agora, né? Então, para mim, eu fico até um pouco surpreso. A gente já conversou várias coisas, né? Vários temas, assuntos que muitas vezes não tem relação com a advocacia, com nada, né? Mas sempre tem. Sempre tem, né? Mas enfim. Porque é humano. É o ser humano. Isso é uma das coisas que eu trabalho dentro do escritório. Parece clichê, mas no escritório tem 2 mantras que eu sempre trabalho com a equipe lá dentro. Nós somos especialistas em pessoas e relacionamentos. Isso independente de seja pessoa física, tributário, pessoa jurídica. Vamos lidar com tributário. Tributário de PJ. Porque, você entendeu? Né? Vão ser pessoas lá do outro lado. Não tem como. Tudo vai ter pessoas e relacionamentos. E o principal para mim é não advogar por dinheiro. As pessoas... Esses dias, num almoço de família, conversando, falei, não, eu não advogo por dinheiro. Eu virei motivo de piada, sabe? Aí eu falei, não é dinheiro. E por coincidência, nesse dia desse almoço, o Ricardo estava comigo. Ele concordou comigo no dia. Eu tenho esse mantra lá dentro do escritório. Não é por dinheiro. O dinheiro, ele vai ser consequência. Primeiro, é resolver o problema do cliente, entender se temos condição de resolver o problema do cliente, pautado que a gente é especialista em pessoas e relacionamentos. Hoje, se você perguntar para mim, Renato, vocês atuam em qual área? Hoje, a Abreu Oliveira Advocacia, ela é um escritório full service. A gente atende divórcios, inventários, pensão alimentícia, trabalhista, benefício do INSS, parte empresarial. Só que o principal é focado em pessoas e relacionamentos. Vamos entender se a gente pode ajudar. Conseguimos ajudar? Ok. Até recente, contigo, quando foi a primeira vez que você foi lá no escritório, não me lembro se teve esse assunto, mas normalmente deve ter acontecido. Quanto é o preço? Quanto custa? Quando a pessoa chega para mim, a primeira coisa que eu falo, você tem certeza? Se você refletiu, com você mesmo, essa parte foi muito clara. Falei, Antônio, vai para casa, pensa, reflete. Até que quando eu voltei com a Tatiane, aí a gente conseguiu conversar sobre dinheiro. Exatamente. Mas eu falei, acho que nós tivemos lá, antes disso, umas 2 conversas ou 3, antes de você ir com a Tatiana. Sim. Falei, vem aqui, agora vamos conversar. Você está seguro? Tem certeza? Porque nunca vai ser só dinheiro. Sempre vou me preocupar com o ser humano. Por mais que isso gere a seguinte angústia.
Tem muito fim de mês ainda para passar, né? Meu Deus do céu. Antônio, decide logo, pelo amor de Deus. Pode. Aí são aquelas coisas de princípios e valores que eu tento trazer. Hoje a gente teve essa conversa aqui em off sobre o escritório, né? Porque o Renato, advogado, hoje a preocupação são os clientes externos e os clientes internos, que toda a equipe, os colaboradores, a gente olha lá hoje, são 10 famílias que a gente tem que se preocupar. Aí você fala, mas você fala que, aí você me diz, você não advoga por dinheiro. Não. Todo mundo que hoje faz parte da Abreu Oliveira Advocacia, eles entendem isso. É a nossa cultura de cuidar do cliente, trazer o melhor para ele. Nem sempre a gente consegue ganhar a causa, porque isso faz parte. Sim, sim. Mas é como você disse, né? A lei é um conjunto de normas, mas as leis não têm que se adaptar à realidade. Exatamente. A realidade existe por si só. A lei é um mero reflexo da realidade. E hoje uma das coisas que eu trato muito lá dentro é: não vamos trabalhar para ser o melhor. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor. Que é o nosso compromisso com o cliente, é sempre fazer o nosso melhor. Hoje a gente consegue ter sucesso? Acredito que no escritório hoje a gente tem um percentual de ganho muito alto. É bom isso. Isso infla talvez o ego, mas para a gente não é o mais importante. Um cliente estar satisfeito é muito melhor. Por outro lado, como eu disse antes, né? Esse índice de sucesso indica uma outra coisa que as pessoas sempre ignoram. É sinal que, num ponto da sua carreira, seu índice de não sucesso foi muito mais alto. Foi. Pode ter certeza. Eu ainda fui daqueles advogados que batia barriga lá no balcão do tribunal. Fórum, sim. Eu me lembro muito bem de um certo momento no início da advocacia, nas primeiras causas que você assume, né, como patrono, patrocinando o cliente, uma causa complexa. Se eu não tiver equivocado, era uma causa de inventário, no qual inventário muito grande, eu lembro que ainda era impresso, cadernos e cadernos de processo, e eu fui no Tribunal de Justiça, procurei o diretor do cartório e pedi ajuda a ele. Falei, sou um jovem advogado, preciso entender, estou começando, é um primeiro processo de inventário, você poderia me explicar que fase, como que eu tinha que fazer? Isso para mim foi muito engrandecedor, porque refletiu hoje quando chegam jovens advogados no escritório, que eu venho aqui, deixa eu te explicar como é que funciona. Então, ter essa calma e esse entendimento quanto é importante para o profissional. Eu sou contra uma coisa que está no estatuto. O estatuto fala do advogado e do advogado estagiário. Eu acho que a figura do advogado estagiário tinha que sumir. Eu acho que tinha que existir só o advogado. Entretanto, eu vou a um passo atrás. Nós passamos 5 anos de faculdade. Só que a faculdade de Direito, ela tem que valer como um curso de medicina, no qual você faz 6 anos de curso de medicina, mais 2 anos de residência clínica, mais 2 anos na sua especialidade que você quer de residência. Você leva 10 anos até você estar clinicando razoavelmente bem. Então, na minha opinião, na OAB, na advocacia, você tinha que passar 5 anos de faculdade
E depois o estatuto tinha que mudar de tal forma que existisse o advogado, que passou na prova da ordem, mas o advogado residente. Esse advogado vai ter responsabilidades que nem um advogado normal. Ele não é um estagiário. Ele já se formou. Mas esse cara está aprendendo na prática, que nem um médico clínico. Porque, na verdade, a gente passa 5 anos na faculdade e você só foi aprender o que você aprendeu no primeiro ano de advocacia. Quer dizer, nos primeiros anos de advocacia. Mas com alguém pegando na sua mão e te orientando? Não, normalmente não. Normalmente os advogados vão aprender sozinhos. Os advogados que aprenderam com alguém pegando pela mão e aprendendo é porque já nasceram em famílias de advogados. E aí olharam para o pai, e o pai foi lá e orientou, e ele seguiu a orientação e foi aprendendo. A residência foi uma residência em família. Mas se eu quiser que a profissão seja levada a sério, na minha opinião, tinha que ter algo análogo a uma residência, como é na medicina. Porque, como a gente disse, eu estou lidando com pessoas. E é o patrimônio da pessoa. Não é só o patrimônio do ponto de vista financeiro. Eu costumo dizer que são 2 pontos muito complexos que a gente lida: patrimônio e liberdade. São alguns... Isso é muita responsabilidade para você estar representando o que a pessoa deseja. O advogado, ele cuida hoje de 2 áreas muito importantes: patrimônio e liberdade. Coisas que, quando a pessoa vem a perder, pode refletir na vida, na saúde dela, né? Então, são coisas que muitas vezes, quando a gente está estudando, a gente não tem essa percepção. Não. Do dia a dia, dos reflexos disso, né? Então, quando chega algum cliente no escritório e fala: eu posso ser preso, eu posso perder tudo, o meu pai não pagou a pensão. É muito complexo, porque existem um circuito que anda ao redor disso que talvez a gente não consiga enxergar. Por exemplo, uma separação de pais, de família, no qual seja o pai, seja a mãe, venha ter uma limitação de acesso aos filhos, o quanto isso é sofrido. E a gente tem que perceber isso. E na sala de aula, talvez a gente não consiga, né? Então, a gente tem muitas situações, principalmente final de ano, Natal, Ano Novo, que são datas mais emotivas, né? E que surgem esses cenários aí. Mas, enfim, obrigado, Ricardo. Obrigado, Antônio.